Livro 2, Capítulo 1 Noite dos Dragões. Tika torceu o pano no balde e observou entediada enquanto a água ficava negra. Ela jogou o pano no balcão e começou a levantar o balde a fim de levá-lo de volta à cozinha para pegar mais água. Depois ela pensou, por que me preocupar? Pegando o pano, ela começou a limpar as mesas outra vez. Quando pensou que Otik não estava olhando, ela enxugou os olhos com um avental. Mas Otik estava olhando. Suas mãos rechonchudas seguraram os ombros de Tika e gentilmente fizeram ela virar. Tika deu um soluço estrangulado e deitou a cabeça no ombro dele. Desculpe-me, Tika disse soluçando, mas eu não consigo limpar isto. Otik sabia, é claro, que essa não era a verdadeira razão pela qual a garota estava chorando, mas chegava perto. Ele deu uns tapinhas nas costas dela gentilmente. Eu sei, minha filha, não chore, eu entendo. É esta droga de fuligem, Tika lamuriou-se. Ela cobre tudo de preto e todo dia eu limpo e no dia seguinte está preto de novo. Eles continuam queimando e queimando. Não se preocupe com isso, Tika, Otik disse, alisando o cabelo dela. Seja grata pelo fato da hospedaria estar intacta. Ser grata? Tika afastou-se dele. Seu rosto ficou vermelho. Não, eu queria que ela tivesse queimado como tudo mais em Solace. Aí, eles não viriam aqui. Eu queria que tivesse queimado. Tika debruçou na mesa, soluçando descontroladamente. Otik ficou rondando em volta dela. Eu sei, minha querida, eu sei. Ele repetiu, alisando as mangas bufantes da blusa que Tika tinha tanto orgulho em manter limpa e branca. Agora elas estavam sujas e cobertas de fuligem como tudo mais na cidade destruída. O ataque contra Solace tinha acontecido sem aviso. Mesmo quando os primeiros refugiados vindo do norte começaram a surgir na cidade num estado deplorável, contando histórias horríveis de enormes monstros alados, Rederic, o alto teocrata, garantiu ao povo de Solace que ele estava seguro, pois sua cidade seria poupada. E o povo acreditou nele, porque o povo queria acreditar nele. E então veio a Noite dos Dragões. A hospedaria estava lotada naquela noite. Era um dos poucos lugares onde as pessoas podiam ir e não serem lembradas nas nuvens de tempestades que pairavam nos céus do norte. O fogo iluminava a hospedaria, a cerveja estava ótima, as batatas temperadas estavam uma delícia. Mesmo assim, até ali, o mundo de fora se intrometeu. Todos falavam em voz alta e com medo da guerra. As palavras de Rederic tranquilizaram os corações amedrontados. Nós não somos como esses idiotas inconsequentes do norte que cometeram o erro de desafiar o poder dos altos lordes do dragão. Ele gritou de pé em uma cadeira para ser ouvido. Lord Verminard garantiu pessoalmente ao conselho dos altos seguidores em Raven que ele só quer a paz. Ele pede permissão para passar por nossa cidade com seus exércitos para poder conquistar as terras élficas ao sul. E eu desejo que ele continue a ter sucesso. Rederic fez uma pausa e ouviu alguns aplausos e aclamações esparsas. Nós toleramos os elfos de Qualineste há tempo demais. E eu acho que devemos deixar esse Verminard e mandá-los de volta para Silvanost, ou seja lá qual for o lugar de onde eles vieram. Na verdade, Rederic ficou empolgado. Alguns de vocês jovens deveriam considerar a hipótese de se alistar no exército deste grande lorde. Ele é um grande lorde. Eu o conheci. Ele é um verdadeiro clérigo. Eu vi os milagres que ele tem feito. Nós entraremos em uma nova era sob a liderança dele. Nós expulsaremos os elfos, os anões e os outros estrangeiros de nossas terras e... Aí ouviu-se um rugido baixo e abafado, como a acumulação de águas de um poderoso oceano. Fez-se um silêncio abrupto. Todos ouviram intrigados, tentando descobrir o que poderia produzir aquele som. Rederic, ciente de que tinha perdido sua audiência, olhou em volta irritado. O bramido crescia cada vez mais e se aproximava. De repente, a hospedaria entrou em uma escuridão espessa e sufocante. Algumas pessoas gritaram. A maioria correu para as janelas, tentando espiar pelas poucas vidraças transparentes espalhadas no meio do vidro colorido do vitral. Desça e descubra o que está acontecendo, alguém disse. Está tão escuro que eu não consigo ver as estrelas, outra pessoa murmurou. E de repente a escuridão desapareceu. Chamas explodiam do lado de fora da hospedaria. Uma onda de calor atingiu o prédio com força suficiente para estilhaçar as janelas e provocar uma chuva de vidro naqueles que estavam do lado de dentro.
A poderosa copadeira, que nenhuma tempestade incrível tinha conseguido abalar, começou a oscilar por causa da explosão. A hospedaria inclinou, as mesas correram para um lado, os bancos escorregaram e foram de encontro à parede. Frederic perdeu o equilíbrio e caiu da cadeira. Brasas foram arremessadas da lareira, enquanto as lâmpadas a óleo do teto e as velas das mesas começaram pequenos incêndios. O som estridente elevou-se acima do barulho e da confusão. Era o grito de alguma criatura viva, um grito cheio de ódio e crueldade. O rugido passou por cima da hospedaria. Houve um jato de vento e depois a escuridão desapareceu no momento em que uma parede de chamas se ergueu ao sul. Tica derrubou uma bandeja de canecas no chão, quando se agarrou desesperadamente ao balcão em busca de apoio. As pessoas em volta dela gritavam e berravam, algumas por causa da dor, outras por causa do medo. Solace estava em chamas. Um brilho cor laranja apavorante iluminou o salão. Nuvens de fumaça negra entravam pelas janelas quebradas. O cheiro de madeira queimada encheu as narinas de Tica, junto com um cheiro mais horrível, o cheiro de carne humana queimada. Tica engasgou e, quando olhou para cima, viu pequenas chamas lambendo os grandes galhos da copadeira que sustentavam o teto. O som do verniz crepitando e estourando no calor misturava-se com os gritos dos feridos. "Joguem água no fogo!" Otique gritava freneticamente. "A cozinha!" A cozinheira gritou, enquanto fugia pela porta de vai e vem, com a roupa soltando fumaça e uma sólida barreira de chamas atrás dela. Tica pegou uma jarra de cerveja do balcão e jogou-a no vestido da cozinheira. Depois manteve-a parada para encharcar suas roupas. Réa caiu sentada numa cadeira, chorando histericamente. "Saiam daqui! Isso aqui vai explodir!" Alguém gritou. Frederic, empurrando os feridos para poder passar, foi um dos primeiros a chegar à porta. Ele correu para a plataforma de frente à hospedaria. Depois parou atordoado e segurou no corrimão para se apoiar. Olhando para o norte, ele viu as matas queimando e centenas de criaturas marchando com a fantasmagórica luz do fogo refletindo em suas asas de couro. Tropas dragonianas. Ele assistiu aterrorizado quando as primeiras fileiras entraram na cidade de Solace, sabendo que deveria haver milhares mais atrás destes. E sobre eles voavam criaturas que haviam saído das histórias infantis. Dragões. 5 dragões vermelhos voavam em círculos no céu iluminado pelas labaredas. Primeiro um, depois outro, mergulhou incinerando partes da pequena cidade com seu hálito incandescente e conjurando a espessa e mágica escuridão. Era impossível lutar contra eles. Os guerreiros não enxergavam o suficiente para mirar suas flechas ou atingi-los com suas espadas. O resto da noite ficou anuviada na memória de Tica. Ela ficou repetindo para si mesma que deveria sair da hospedaria em chamas, mas a hospedaria era sua casa. Ela se sentia segura ali. Por isso, ela ficou. Apesar do calor da cozinha em chamas ter ficado tão intenso que seus pulmões doíam quando ela respirava. No momento em que as chamas se espalharam para o salão comum, a cozinha desabou. Otique e as garçonetes jogaram baldes de cerveja nas chamas do salão comum até o fogo ser finalmente extinto. Depois que o incêndio foi apagado, Tica voltou sua atenção para os feridos. Otique caiu em um canto tremendo e soluçando. Tica mandou uma das outras garçonetes cuidar dele, enquanto ela começava a tratar os feridos. Ela trabalhou durante horas, recusando-se a olhar para fora das janelas, eliminando de suas memórias os sons horríveis de morte e destruição que se ouvia do lado de fora. De repente, ocorreu a ela que os feridos não tinham fim, que havia mais pessoas deitadas no chão do que quando a hospedaria foi atacada. Atordoada, ela ergueu os olhos e viu pessoas se espalhando desordenadamente. Esposas ajudavam os maridos, maridos carregavam as esposas, mães carregavam crianças agonizantes. "O que está acontecendo?" Tica perguntou a um guarda-seguidor que entrou cambaleando, apertando o braço no local que ele tinha sido atingido por uma flecha. Outros se empurravam atrás dele. "O que está acontecendo? Por que essas pessoas estão vindo aqui?" O guarda olhou para ela com os olhos embaciados e cheios de dor. "Este é o único edifício", ele murmurou. "Está pegando fogo, tudo." "Não!" Tica ficou mole com um choque e seus joelhos começaram a tremer. Naquele momento, o guarda desmaiou em seus braços e ela foi obrigada a se manter firme.
A última coisa que ela viu quando arrastava o guarda para dentro foi Rederick, de pé no alpendre, contemplando a cidade em chamas com os olhos vidrados. Lágrimas corriam em seu rosto coberto de foligem sem serem notadas. Alguém cometeu um erro, ele se lamentou, torcendo as mãos. Alguém cometeu um erro em algum momento. Isso tinha acontecido uma semana antes. Como se descobriu mais tarde, a hospedaria não foi o único edifício que ficou em pé. Os dragonianos sabiam quais eram os edifícios essenciais para suas necessidades e destruíram todos aqueles que não eram. A hospedaria, a loja do ferreiro Teros Ferro Forjado e a loja geral foram poupadas. A loja do ferreiro sempre foi no solo, por não ser aconselhável ter uma forja quente em cima de uma árvore. Mas as outras tiveram que ser transferidas para o solo porque os dragonianos achavam difícil subir nas árvores. Lord Verminard ordenou aos dragões que baixassem os edifícios. Depois que uma área foi queimada e limpa, um dos enormes monstros vermelhos enfiou suas garras na hospedaria e levantou-a. Os dragonianos deram vivas quando o dragão a colocou sobre a grama escurecida no chão de forma não gentil. Cotiliquetoede, encarregado da cidade, mandou Otik consertar a hospedaria imediatamente. Os dragonianos tinham uma grande fraqueza, gostavam de bebidas fortes. A hospedaria reabriu 3 dias depois da cidade ter sido tomada. Eu estou bem agora, Tika disse a Otik. Ela sentou e enxugou os olhos, limpando o nariz no avental. Eu não tinha chorado mais depois daquela noite, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Seus lábios se apertaram. Eu nunca mais chorarei, ela jurou, levantando-se da mesa. Otik, que não tinha compreendido, mas estava grato por Tika ter recuperado a compostura antes dos fregueses chegarem, voltou rapidamente para detrás do balcão. Está quase na hora de abrir, ele disse, tentando soar animado. Quem sabe nós vamos ter bastante movimento hoje. Como é que você consegue aceitar o dinheiro deles? Tika perguntou irritada. Temendo um novo acesso, Otik olhou para ela com um ar suplicante. O dinheiro deles é tão bom quanto o de qualquer outro. Melhor do que o da maioria hoje em dia, ele disse. Tika bufou. Seus cachos vermelhos movimentavam-se enquanto ela caminhava irritada e apressada. Otik, que já conhecia o temperamento dela, deu um passo para trás. Não adiantou. Ela o alcançou. Ela enfiou um dedo no estômago gordo dele. Como é que você pode rir das piadas rudes que eles contam e atender aos caprichos deles? Ela reclamou. Eu odeio a fedentina deles. Eu odeio seus olhares com segundas intenções e suas mãos frias e escamosas tocando a minha. Algum dia eu... Tika, por favor, Otik implorou. Tenha alguma consideração por mim. Eu estou velho demais para ser levado para as minas de escravos. E você? Eles te levariam amanhã mesmo, se você não trabalhasse aqui. Por favor, comporte-se. Seja uma boa moça. Tika mordeu o lábio de ódio e frustração. Ela sabia que Otik tinha razão. Ela arriscava mais do que ser mandada em uma das caravanas de escravos que passavam pela cidade quase que diariamente. Um dragoniano irritado matava com rapidez e sem misericórdia. Enquanto ela pensava nisto, a porta se abriu com um estrondo e 6 guardas dragonianos entraram com ar arrogante. Um deles tirou a placa da porta onde estava escrito fechado e jogou-a em um canto. A hospedaria está aberta, a criatura disse, jogando-se em uma cadeira. Sim, com certeza, Otik sorriu debilmente. Tika, eu estou vendo, Tika disse sem nenhum entusiasmo.